Sejam bem-vindos a mais um programa do Espírita Pop, programa de número 240, feito com muito carinho para vocês. E para nós focarmos nesse dia tão especial. Por que é especial? Porque é o momento presente, é o momento mais importante das nossas vidas. A gente quis trazer um tema que tem a ver com as nossas melhores intenções, pedindo e criando. Vamos analisar juntos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e trazer essa mensagem de Jesus para a gente colocar em prática. Será que a gente está verbalizando aquilo que nós oramos na manhã anterior, na manhã que nós nos conectamos com Ele? Vamos avaliar isso juntos? Fica com a gente. Vai um mate aí, galera. Direto de Brasília, com uma escala aqui em Torres, no Rio Grande do Sul. A gente está muito feliz de estar juntos. Mais um episódio feito com muito carinho. Esse programa começou tanto tempo atrás, 240 episódios, e tantas pessoas passaram por aqui, Camila Machado, Yasmin Toriani, Yuri, e tantos outros amigos, e Matheus, que tocam junto aí da Comunhão Espírito de Brasília. E nos bastidores, o nosso Flávio, Rodrigo e tantos outros que fazem esse programa possível, entre tantos da Comunhão, que tem uma grade enorme aí, você já pode seguir o canal da Comunhão, são muitos palestrantes, muitos programas, e a gente se sente feliz de ser uma formiguinha andando ao lado de tanta gente importante, mas, querendo ou não, todos os temas que trazem o Evangelho são muito importantes, e eu tenho, depois de muito tempo, né, atividades profissionais, a gente acaba estudando um pouco desse controle sobre os nossos pensamentos, para que eles possam gerar coisas boas. E aí, no tema de hoje, veio o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um comentário do Evangelho de Jesus, anotado por Mateus, lá no capítulo 6, versículos 5 a 8. E aí já é um convite para quando a gente orar quieto, né? Poder fazer essa reflexão interna. Ele fala em orar em segredo, ou seja, para a gente ter foco naquilo que a gente quer. E aí me veio que, de fato, nós todos estamos, às vezes, muito aturdidos, e a oração, evidentemente, ela pode ser algo que nos acompanha durante o dia, durante o trânsito, durante as nossas atividades de estudo, até para que a gente possa ter uma melhor intuição sobre as coisas que nós estamos vivendo. Mas, em dados momentos, é natural que a gente queira fazer uma meditação naquela oração. Queremos, de fato, ter a sensação de conexão para a gente arbitrar melhor as nossas vidas e ter humildade de reconhecer as nossas falhas, porque a oração ela também faz isso, né? Ela faz com que a gente possa avaliar melhor a nossa conduta e reestruturar as nossas vidas com base na moral cristã, que é a moral espírita, né, gente? Quem está chegando aqui pela primeira vez, vamos lembrar, né? O livro mais importante da doutrina espírita é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que trechos comentados. Mas nós vamos ter autores aos montes, especialmente, que eu gosto muito, Emmanuel, vão fazer comentários, inclusive, versículo a versículo, de boa parte do Evangelho, que está, sobretudo, na série Fonte Viva, mas hoje a própria Federação Espírita Brasileira lançou um conjunto de obras chamado Evangelho por Emmanuel, onde tem esses comentários acerca de diversos versículos do Novo Testamento, comentados de forma muito bonita. E aí, num deles, no livro Vinha de Luz, que faz parte dessa coleção, ele vai dizer que o verbo é criador. Então, aí que nós temos que ponderar. Será que nós estamos pedindo a Deus? Né? Porque o nosso Senhor disse, pedi e obtereis. Né? Batei e abrir-se-vos-á. Então, a gente tem um compromisso evidente de criar o nosso futuro, de criar o nosso destino, de criar as condições para a gente poder nos desenvolver. Mas será que aquilo que a gente comunica com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos parentes, ele fecha com a nossa oração? Essa que é a pergunta que eu quero fazer e deixar essa reflexão aqui. Ou seja, eu oro com Deus para ter uma vida melhor, para Deus me proteger, para ser inspirado, né, guiado, amparado. Mas, quando eu vou conversar com as pessoas, eu de fato também manifesto isso dessa mesma maneira? Eu sou uma pessoa que reclama, uma pessoa que acusa, uma pessoa que gera, né, um ambiente inadequado, sou uma pessoa... Como é que está isso? Ou sou uma pessoa que estimula, que ampara, que orienta, que guia, que ama? E um curso que eu fiz aqui que eu gostei muito, ele falava
do Paulo Vieira, e ele falava muito da importância de comunicar amor, né? Boa parte do curso tem uma pegada ligada ao Evangelho, a mensagem de Jesus. Eu acho que vale a pena a gente entender, né, essas conexões, porque quem governa o mundo é Jesus. Então, são trabalhadores em todas as esferas. Evidentemente que não só aqui no Brasil, mas a gente sabe que lá na China, no Japão, nos Estados Unidos, na África, onde tiver um ser humano, tem Deus cuidando dele, tem Deus manifestando seu amor através da sabedoria que ele tem acesso, né? E eu gostei muito quando ele fala da importância de nós comunicarmos amor. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 18, Jesus vai dizer assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, o que significa? Vou repetir: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Não adianta, para nossa felicidade mais completa, somente a gente orar a Deus como uma pessoa boazinha, e depois esbravejar, falar palavrão, contaminar o nosso ambiente. E nós, espíritas, nós temos pleno conhecimento de como a palavra plasma a realidade espiritual. Na revista espírita, nós vamos ver um cenário onde uma moça que esbravejava muito palavras, né, dentro da crença dela, soltava palavrões, citando lá demônios, coisa e tal. A gente conhece muita gente assim, está mais focada no demônio do que em Deus, né? E graças a Deus nós espíritas temos a mesma postura dos judeus, não acreditamos em diabo ou até demônios feitos à parte na criação, né? Essa é uma crença medieval que não tem reverberação tanto no judaísmo, todos os não podemos conceber que Deus que criou o universo tenha criado seres para o sofrimento, e que vão ficar ali eternamente. Não tem nenhum sentido isso. Agora, que existem espíritos maus compenetrados no bem há milênios, isso existe. E muitos perderam até a forma humana e têm capacidades muito restritas de amar, de perceber valor nas coisas, e se opõem à mensagem de Jesus por entender que ela ameaça a sua própria existência. Eu já vou deixar uma dica de um livro, e de um espírito que vive numa condição muito difícil, que é o livro Libertação, onde conta a história do Papa Gregório. E o livro não vai falar que ele foi Papa, a gente sabe que sim. Então, mas ele menciona que ele teve um alto cargo na igreja, né? A gente sabe que nós estávamos ocupando todos esses cargos eclesiásticos do passado, e aí tínhamos muitas vezes responsabilidades e não agimos bem, né? Perseguimos irmãos que não tinham a nossa crença, usamos o nosso orgulho e o nosso egoísmo para justificar, porque tínhamos muitas vezes a bandeira do Cristo, justificar atrocidades. E a gente sabe que nós estamos aqui, de certa forma, resgatando isso, procurando levar a mensagem do Senhor Jesus através do amor, do Evangelho, daquilo que conquista a nossa alma, e não mais daquilo que obriga, contraria, né, e machuca o nosso irmão. Por isso que Deus tem paciência. Todos nós seremos convertidos ao amor de Jesus. Sem exceção. Jesus nos avisou que nenhuma ovelha se perderia. Então, aquele espírito mais compenetrado no mal será convertido ao amor de Jesus invariavelmente. Isso é maravilhoso, né, gente? Porque ninguém na criação vai ficar para trás. Só que o livre-arbítrio vai permitir que a pessoa escolha quando vai acontecer isso. E nós já estamos torcendo para que Jesus possa acolher os nossos corações, nos amparar. Quem ainda está precisando de um abraço de Jesus apertado, de um abraço de Maria, dos apóstolos, de tantos benfeitores que a humanidade já teve, né? Martin Luther King, Mahatma Gandhi, todos aqueles que já, Chico Xavier, e que já conseguiram doar o seu amor à humanidade e podem deixar uma lição importante, para não falar os outros missionários em outras áreas do progresso humano, que a gente sabe que Jesus enviou na engenharia, na ciência, na astronomia, tantos outros que fizeram a sua participação, para que nós tivéssemos uma melhor visão da grandiosidade de Deus, e a partir daí também a gente possa ser mais humilde e ter uma visão mais larga, um entendimento mais largo da natureza da realidade, que a gente ainda está muito aquém de compreender totalmente, né, gente? Uma civilização de 12.000 anos, a gente não pode esperar ainda que a gente saiba todas as coisas, né?
Peço perdão, o frio chegou aqui, quando chega a gente não se cuida, a gente fica assim, meio resfriado. E aí a importância de olhar o que Emmanuel vai dizer aqui, que o ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. É indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. Ou seja, ele está nos dizendo que o verbo vai criar boa parte da nossa condição de felicidade. O que sai do coração e da mente, pela boca, é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Então, se a tua vida está boa, é porque tu já tem construído cenários positivos no teu verbo criador. Se ela não está boa, pode avaliar. Será que isso não está pendente? Será que a gente não está criando mais desavença, criando possibilidades ruins, né? Plasmando coisas ruins, e a gente sabe, como eu ia falar daquela história, da moça que falava, né, o tempo todo, demônio. Aí chegou uma pessoa que tinha clara evidência naquele ambiente e começou a ver vários diabinhos assim no ar. E aí o benfeitor que estava analisando aquela situação foi perguntado se aquilo era real e aí ele acabou respondendo que não, era ideoplastia, ou seja, de tanto ela falar, o ectoplasma, o fluido vital, que todos nós emanamos, né? Havia criado aquelas formas de pensamento e elas ganham uma espécie de vida própria por um tempo. Mas as pessoas que vivem falando coisas ruins estão plasmando essas coisas constantemente. E aí entram fatores importantes. Isso tem bactérias, vírus espirituais que atraem doenças, baixam a imunidade, geram odor ruim, fétido, que atraem essas doenças para junto do nosso corpo espiritual. E nosso corpo espiritual adoecendo vai adoecer também o nosso corpo físico por um processo de somatização. Então, o nosso verbo está criando saúde e doença para nós o tempo todo. A gente tem que observar, cuidar para que a gente comunique amor, que a gente possa fazer isso. Aí, quem quiser me ler melhor, lá no Vinha de Luz, capítulo 97, o verbo é criador, vai ter esse texto bem bonito, trazendo essa questão. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, ou seja, nós também podemos criar larga distância, quando colocamos isso em forma de falar de alguém, né? Quer ver falar de pessoas que já partiram, nós estamos evocando essas pessoas. Falar mal, então, nós estamos atraindo essas pessoas para dentro da nossa casa e muitas vezes em condições difíceis, que elas podem se encontrar em situações difíceis e elas podem estar envoltas, né, e que trazem ainda mais dúvidas, ainda mais dificuldades para o nosso ambiente familiar, para o nosso ambiente de trabalho. Então, o respeito, gente, com aquilo que a gente fala. O respeito, o nosso verbo é criador. Então, ele vai dizer que esses fatores ativos agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Vou repetir. O verbo cria, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa personalidade. Como você está agindo? Como você está agindo? Você está comunicando mais amor, mais perdão, mais caridade, mais bênção, mais alegria? Porque é isso que todos nós queremos, né, gente? O que nós estamos comunicando? É imprescindível vigiar a boca. O verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso, contamina o homem. Então, nossa oração, o pedir obtereis, que está lá no Evangelho, né, gente? O pedir obtereis tem que ser
com certeza, o caminho linear para aquilo que a gente está vivendo no nosso dia a dia. A gente deve ter esse compromisso de fazer essa abordagem amorosa da nossa condição humana, da nossa vivência humana. É evidente que a gente pode até ter uma situação de desafio, uma conversa difícil, mas se a gente não eleva o tom de voz, se a gente consegue comunicar com clareza, e como é difícil, né? Venho aqui falar isso pensando, como eu tenho que melhorar. E esse é o desafio de ser espírita. Diante da nossa imperfeição, diante da nossa necessidade de evolução, a gente conseguir olhar para as nossas atitudes pendentes e dizer assim, não, isso precisa mudar, e é a partir de hoje. E assim a gente vai fazendo, paulatinamente, a reforma íntima, conquistando o nosso mundo íntimo para a gente ser um sujeito ainda melhor, porque nós já temos uma caminhada, todos nós já temos uma caminhada. E que bom que a gente não desiste de nós mesmos, com a bênção de Deus, porque daí a gente voltaria 200, 300 anos em situações deploráveis de saúde física, mental. Ou seja, se nós, com recursos que temos, já está difícil muitas vezes, imagina se nós não tivermos a cognição perfeita, o corpo perfeito. Se nós tivermos ainda mais desafios, deixarmos amigos que nós amamos passar à nossa frente, nós ficarmos com espíritos que não são tão próximos a nós, então sabemos que continuar é o melhor a fazer, né? Já que nós estamos sempre vivos, sempre acordados. O que acontece é que a gente não lembra, a gente dorme, acha que dormiu, acordou ali, né? No momento que a gente dorme, a gente já sai do corpo, já vai fazer nossas atividades que a gente tem na associação, que a gente tem afinidade. Então, a importância de orar antes de dormir, para que também a gente possa verbalizar aquilo que a gente quer. Tem dias que eu quero, Senhor, me leva para algum aprendizado, que eu possa me situar em determinada situação, preciso resolver algum problema. Outro dia, Senhor, eu estou com vontade de ajudar em alguma zona que eu possa, zona do plano espiritual, onde eu possa ser útil de alguma maneira. Enfim, a gente poder saber que nós estamos sempre acordados. Então, desistir não muda nada, a gente só vai acordar num lugar muito pior, muito mais difícil, né? E aí, o compromisso que a gente tem de fazer a nossa realidade a partir dessa criação. Então, amigos, continuando, trazendo aqui um trecho do livro Mãos Unidas, Verbo e Vida, também do benfeitor Emmanuel, ele vai dizer, né, que diante das circunstâncias graves, as palavras recordam bisturis conduzidos por mãos hábeis na supressão de problemas que nos agravariam as lutas da existência. Quando a gente é cirúrgico no que fala, né? Perante os incêndios da raiva, do azedume, da condenação, da discórdia, são fontes extintoras da perturbação, carregando tranquilidade e bênção. Exatamente com as palavras é que se estruturam as leis em que se educam e se orientam as criaturas da terra. Tanto quanto na terra se inscrevem as revelações dos céus para o burilamento e elevação dos homens. Verifica desse modo que fazes com as palavras, por elas e com elas, é que operas em ti, e por ti mesmo, em teu favor ou em teu prejuízo, a paz ou a discórdia, o bem ou o mal, a treva ou a luz. Então está nas nossas palavras, nas nossas mãos, né? Está nas nossas palavras, está naquilo que a gente fala, escreve, que é aquilo que a gente comunica. O teor central da condição das nossas vidas. Quem de nós já não perdeu um amigo, já não teve uma situação desagradável por ter falado algo que não soou bem, ou então às vezes a gente falou num contexto de um jeito, mas aí como chegou na pessoa, chegou de quadrado. Nosso cuidado, né, para nós fazermos isso da melhor maneira possível. E para nós irmos encerrando nosso estudo de hoje, a gente tem que ter esse compromisso, né, que as palavras elas constroem a nossa realidade. Então, esse é o sentido, que a gente possa compreender que muitas vezes a gente vai ter que ficar em silêncio também. E aí, a direção do nosso verbo importa muito. Se o verbo apresenta a atitude, se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Também lá do livro Seara dos Médiuns, Verbo e Atitude, onde tem uma citação do Evangelho de Jesus. Então, finalizando, lá no livro
bênção de paz, verbo e caminho. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-os com as palavras de fé e de boa doutrina em que tens seguido. Está lá, é Paulo comentando, né? Está anotado por 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. É necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele. Mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde, equilíbrio, paz e alegria onde estivermos. Compreendê-lo e acatá-lo para saber que a verdade na correção do espírito deve ser empregada como a radioterapia da cura física. Dentro da cautela aconselhável, eu sei que nos cabe o direito de inclinar-lhe as aplicações para o terreno da leviandade ou da malícia. Usá-lo para abençoar, auxiliar, levantar e instruir. E aí, no final, ele vai dizer aquilo que nós vai, né, corroborar aquilo que a gente estava dizendo, que a ideia é uma força criadora e nossas palavras aderem a ela, construindo sentimentos, sugestões, formas e coisas. Olha que é importante, né? Conversemos para melhorar. Utilizemos a frase por agente de elevação. Estejamos convencidos de que as palavras que nos escapam da boca ou da escrita assemelham-se de maneira simbólica ao ferro gusa. Após escorrerem do forno de nossa mente, solidificam-se nos trilhos, bons ou maus, sobre os quais o comboio de nossa existência estará no caminho. Gente, as nossas palavras vão dar a direção da nossa vida. Isso é muito importante a gente se ater. Então, vamos vigiar e orar, vamos meditar sobre isso, mas mais do que essa questão, vamos eliminar o palavrão, vamos trazer boas mensagens, e aí nosso pensamento também vai substituindo o nosso vocabulário, mas mais que tudo isso, vamos profetizar, ouvir essa palavra, essa expressão, vamos profetizar, vamos anunciar coisas boas, alegria, gratidão, paz, vamos comunicar todo o amor que a gente puder em nosso coração, para que as pessoas se sintam amadas, para que essas pessoas se sintam acolhidas. E quando nós tivermos que corrigir de forma cirúrgica também, aquela firmeza com amor, né? Que dá conta de fazer a pessoa entender que é a atitude que precisa ser corrigida, que é a atitude que precisa ser melhorada. Gente, tanto a aprender, né? Eu falando isso aqui dá até vergonha, o quanto eu preciso melhorar. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou desistir. Porque o amor para o nosso Senhor, essa misericórdia que Ele nos acolhe, nos ampara, nos salva, né? Tem nos salvo há tanto tempo que eu quero dizer que não importa o que aconteça, não importa quantas vezes a gente recaia no erro, a gente vai seguir adiante porque Jesus Cristo espera pela gente, e tem coisas maravilhosas para acontecer em nossas vidas se a gente conseguisse chegar um pouco mais perto dele. Fique com Deus, o Verbo é criador, pede tudo aquilo que tu sonha, mas também comunica, vivencia, fala aquilo que está sendo mencionado nas tuas preces para as pessoas à tua volta, para que essas duas formas de comunicar sejam a mesma, né? Aquilo que a gente comunica com Deus também tem a ver com a forma que a gente se comunica com as pessoas. Que assim seja, gente. Tamo junto. Até mais.